Olá, amigos queridos, companheiros desse canal, dessa playlist em especial que trazemos, com as mensagens do livro Boa Nova, mensagens que sempre repetimos, a alegria de poder conhecê-las sempre um pouquinho mais. E hoje iremos fazer a leitura da mensagem 14, a lição de Nicodemos, onde poderemos observar essa passagem evangélica com o entendimento também do espírito Humberto de Campos. Que possamos, assimilar o sentido profundo desta lição. Rogamos a Deus a proteção para esse momento, as bênçãos da saúde, da paz, do entendimento, as bênçãos, Senhor, da paciência para todos nós, da tolerância aos nossos corações, para que possamos prosseguir dentro do mundo, mas com o entendimento pelos ensinamentos do Cristo e da vida espiritual que nos aguarda a todos. Então iremos iniciar a leitura, onde o autor nos diz assim: que em face dos novos ensinamentos de Jesus, todos os fariseus do templo se tomavam de inexcedíveis cuidados pelo seu extremado apego aos textos antigos. O mestre, porém, nunca perdeu o ensejo de esclarecer as situações mais difíceis com a luz da verdade que a sua palavra divina trazia ao pensamento do mundo. Grande número de doutores não conseguia ocultar o seu descontentamento, porque, não obstante suas atividades derrotistas, continuavam as ações generosas de Jesus, beneficiando os aflitos e os sofredores. Discutiam-se os novos princípios no grande templo de Jerusalém, nas suas praças públicas e nas sinagogas. Os mais humildes e pobres viam no Messias o emissário de Deus, cujas mãos repartiam em abundância os bens da paz e da consolação. As personalidades importantes temiam. Então, é aquela variável, que sempre vai existir, de alguns descontentes, mas os vencidos do mundo viam Jesus como emissário de Deus. E aí ele continua: que é que o profeta não se deixava seduzir pelas grandes promessas que lhe faziam com referência ao seu futuro material. Já imaginaram? A ideia é essa, de tentar Jesus com questões materiais. O emissário de Deus ser tentado por terra, castelo, poder. Então Jesus não negociava. Ali vamos ver aquela personalidade com total integridade, Jamais temperava a sua palavra de verdade com as conveniências do comodismo da época. Apesar de magnânimo para com todas as faltas alheias, combatia o mal com tão intenso ardor que para logo se fazia objeto de hostilidade para todas as intenções inconfessáveis. Então ele era bom, magnânimo, sim, com as faltas, mas ele não negociava com o erro, ele não facilitava, ele combatia o mal. E lógico que aqueles que tinham as suas intenções inconfessáveis, vil, ele não era objeto de amor por essas criaturas.
Ele continua nos dizendo que mormente, né, lá em Jerusalém, que com seu cosmopolitismo da época, né, era um expressivo retrato do mundo. As ideias do Senhor acendiam as mais apaixonadas discussões. Eram populares que se entregavam à apologia franca da doutrina de Jesus, servos que sentiam com todo o calor do coração reconhecido, sacerdotes que o combatiam abertamente, convencionalistas que não o toleravam, indivíduos abastados que se insurgiam contra os seus ensinos. Todo tipo de gente ali misturado naquele retrato do mundo que era Jerusalém. Então, Jesus vivia a essa época de contraste. Desde que o mundo é mundo, nós vamos observar todo tipo de gente convivendo dentro da mesma escola, reunidos no mesmo pátio, mas na hora que toca lá o sinal do colégio, cada um vai para a sua sala de aula, fazer as suas tarefas, realizar suas avaliações de acordo com a série que se encontra. Apesar de juntos, cada um se encontra num grau evolutivo. Então a gente precisa compreender dessa maneira. Todavia, sem embargo, das dissensões naturais que precedem o estabelecimento definitivo das ideias novas, lógico, toda vez que vem uma ideia nova, incomoda, vai criar mudança. Ninguém quer mudança de nada porque aqueles que estão no poder, as coisas estão do jeito que eles gostam. Então não querem mudar. Então é natural essas discussões, dissensões, até que aquela ideia nova seja estabelecida em definitivo. Então ele fala, alguns espíritos acompanhavam o Messias tomados de vivo interesse pelos seus elevados princípios. Entre esses figurava Nicodemos, fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes de inteligência. Então vejamos aqui sobre Nicodemos um pouquinho. Que podemos construir dessa personalidade? Que ele era um doutor da lei, um elemento da cúpula maior do judaísmo. Ele não era, nós vamos reparar em todas as passagens que falam de Nicodemos, ele não era um homem mau, ao contrário, dentro de todos os sacerdotes dessa religião, dois eram bem tolerantes com a palavra de Jesus, conforme relatado nos evangelhos. Um era Gamaliel, que foi mestre de Paulo antes dele se tornar cristão. E o outro é Nicodemos, que foi o único membro do Sinédrio que buscou Jesus. Solicitou-lhe ali uma entrevista para esclarecer-se. Ele trazia dúvidas. Então ele foi buscar Jesus. E assim, uma noite, a gente não sabe se ele foi à noite, porque à noite Jesus teria tempo para conversar com ele, ou se ele foi à noite para poder ir escondido mesmo dos seus outros companheiros. Assim, uma noite, ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios, procurou a Jesus, em particular, seduzido pela magnanimidade de suas ações e pela grandeza de sua doutrina salvadora. O Messias estava acompanhado apenas de 2 dos seus discípulos e recebeu a visita com a sua bondade costumeira. Após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento, depois de fundas meditações, Nicodemos dirigiu-se-lhe respeitoso. Mestre, bem sabemos que vindes de Deus. Olha o respeito, o reconhecimento dos frutos do trabalho do Cristo. Pois somente com a luz da assistência divina poderias realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência
em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. O mestre sorriu bondosamente e esclareceu. Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhais vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Essa colocação é muito importante, né? Às vezes as criaturas se tornam papagaios de repetição, vitrolas vazias, repetindo texto, repetindo apontamentos, mas não sentiu, não vivenciou dentro de si aquelas afirmações que repetem. Ainda não se deram conta daquela luz. Passam a vida estudando, gravando, memorizando, esquecidos de aproveitá-la, né? É como se ficasse apenas na casca do fruto, sem provar, né, da sua polpa, perdendo o que é principal. Mas, em verdade, devo te dizer que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. E aí, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Interrogou o fariseu, altamente surpreendido. Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? O Messias fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto em foco, e acrescentou: em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça, para conhecer plenamente a luz do reino. Entretanto, como pode isso ser? Perguntou Nicodemos, perturbado. És mestre em Israel e ignora essas coisas? Inquiriu Jesus, como que surpreendido. É natural que cada um somente testifique daquilo que saiba. Porém, precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceito os nossos testemunhos. Se falando eu de coisas terrenas sentes dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Cada ensinamento de acordo com a maturidade espiritual de cada um, com o senso moral, com esse desenvolvimento dessa possibilidade de compreensão. Então não adianta abrir muita água quando se o ralo é muito pequenininho e apertado, né? Vai vazar, vai desperdiçar. Então sempre a ideia é da ponderação que Jesus nos traz, né? Do que é necessário. Nós vamos aqui observar que Jesus admirou-se que Nicodemos não o entendesse, né? E salienta ali que entre os dois há uma grande diferença. Nicodemos é doutor da lei, né, em Israel, enquanto Jesus era somente, diante daquela paisagem do mundo, o filho de um carpinteiro que falava-lhe das coisas de Deus com conhecimento de causa. Jesus sabia a causa. É diferente de conversar com algumas pessoas que falam frases muito bonitas e a gente faz uma pergunta e a pessoa não sabe por quê. Ela não entende o encadeamento daquelas situações. Então Jesus tinha conhecimento de causa. E Nicodemo realmente não está preparado para entender a Jesus, assim como a maioria dos seus contemporâneos. E Jesus veio revelar
uma doutrina de consolação aos vencidos, né, do mundo, aos deserdados, aos pequeninos, porque os sábios e doutores estavam muito felizes ali com a sua plumagem, né? É aquela questão de crescer diferente de inchar. Na maioria deles inchavam de conhecimento, de tanto orgulho que possuíam. Esquecido que crescer é participar dessa evolução espiritual, desse entendimento maior. Então Humberto de Campos nos diz assim: extremamente confundido, retirou-se o fariseu, ficando André e Tiago empenhados em obter do Messias o necessário esclarecimento acerca daquela lição nova. Jerusalém quase dormia sob o véu espesso da noite alta. Silêncio profundo se fizera sobre a cidade. Jesus, no entanto, e aqueles 2 discípulos continuavam presos à conversação particular que haviam entabulado. Desejavam eles ardentemente penetrar o sentido oculto das palavras do Mestre. Como seria possível aquele renascimento? Não obstante seus conhecimentos, também partilhavam da perplexidade que levara Nicodemo a se retirar fundamente surpreendido. Por que tamanha admiração em face dessas verdades? Perguntou Jesus bondosamente. As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente. Mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, o homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota, porém o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestiário, desses corpos, né? A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Então, quantas reencarnações serão necessárias dentro de mais diversos corpos, das mais diversas situações sociais, intelectuais e morais, para que desenvolvamos, né, de uma forma completa essa provisão de luz imprescindível a cada um de nós. Em cada vida, em cada experiência, iremos fazer conquistas, iremos nos livrando das nossas imperfeições através de discernimentos cada vez melhores, mas bem trabalhados dentro do padrão de Jesus. Jesus é o caminho, nós não sabemos disso? Ele não disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade, a vida que leva a Deus. Então Ele é o modelo, Ele nos diz como caminhar, a forma de caminhar. Então, diante de tantas opções que o mundo dá, nós vamos fazendo as nossas escolhas. André sentiu que uma nova compreensão lhe felicitava o espírito simples e perguntou: Mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. E aí disse Jesus: acaso não tenho ensinado que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Nós vimos lá na lição de pecado e punição. Cada alma conduz consigo mesmo o inferno ou o céu que edificou
no âmago da consciência, a própria consciência. Nós vivemos no céu ou no inferno de acordo com as nossas consciências. Então não precisa se ir, né, como algumas pessoas acreditam, fulano foi para o céu, fulano foi para o inferno. Não, ela vive muitas vezes no inferno da sua própria consciência, ou vive no céu, vive com a tranquilidade da consciência, em retidão com a lei de Deus. Jesus sempre nos deixou claro que nós não seríamos felizes enquanto não vivêssemos plenamente identificados com a lei de Deus. Não é se não seríamos felizes por decorar a lei de Deus, ou por jurarmos crença, ou por participarmos de alguma religião. Nada disso. Quando vivêssemos realmente as nossas vidas de acordo, né, com a lei de Deus, que a primeira lei é uma lei de amor. Quando tivéssemos realmente aprendido essa lição de amor. E ele fala aqui, seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Quantos de nós desprezamos o próprio corpo e o estragam por inúmeros vícios, excessos, né? Paixões, atos completamente contrários à lei de Deus? Então seria justo? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, o assassínio, a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois as dos flâmulos e escravos mais humildes, como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. É o que a gente pode dizer, né? Restaurar com a própria lei. Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, murmurou Tiago, externando a alegria do seu entendimento. Mas observo que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que o outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. O mestre aprendeu a amplitude da objeção e esclareceu o discípulo perguntando: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Tiago meditou um instante e respondeu: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Lei de Talião, época de Moisés. E aí, Jesus diz: também tu, Tiago, está procedendo como Nicodemos? Replicou Jesus com generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro o mandamento da lei é uma determinação de amor? Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar a Deus, amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra? Olha só. Como podemos dizer que amamos a Deus, amamos ao Pai, contrariando a sua lei, não é? Aborrecendo a sua obra? Contudo, não estranho a exiguidade, né? A insuficiência, digamos assim, da visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo, raciocinando dessa maneira, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça com o edifício mais alto do idealismo humano. Ou seja,
raciocinaram, né? Investigaram o céu, raciocinando, argumentando com a cabeça da própria pessoa, que ela tem egoísmo, a vaidade, o orgulho, ela vai organizar e vai falar daquilo com aquela visão ainda estreita que ela possui. E vai, né? Vai organizar ali a justiça dentro da concepção humana daquilo que é a regra social. E aí Jesus diz: e entretanto eu coloco o amor acima da justiça do mundo, e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Se nos prendêssemos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Então olha, né, se nós nos prendêssemos à lei de Talião, já estava todo mundo cego, sem dente e sem uso. Não é assim também que podemos raciocinar? Né? Nós vamos observando essa necessidade de se pagar o mal com o próprio mal, esquecendo que Deus possui inúmeras, né, possibilidades e desconhecemos de fazer com que a criatura resgate com a própria lei, dentro das suas possibilidades. E ele fala aqui: com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Bastam que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Então, a hora que os dois sentirem essa fraternidade divina, cessa, né, todo sofrimento. Quantas vezes uma criatura irá resgatar, não pelo outro, mas pela própria vida. Às vezes, né, quando as pessoas falam, como é que será esse resgate? Resgate se encontra hoje em dia, né, inúmeras possibilidades muito próximas do que a criatura cometeu de realizar sem que precise ali uma outra criatura ser o invigilante para proceder com que ela, né, pague. Não precisa. Mas ainda existem espíritos que se sentem com essa paixão, né, se tornando, como a gente pode dizer, justiceiros. Eles querem lá fazer justiça e dizem que é em nome de Deus. Mas na realidade é da sua própria imperfeição. Então, quantas vezes nós resgatamos o mal que fizemos ao outro nos nossos corpos, pelas doenças, pelas lâminas, né, que existem nas cirurgias, N situações, N situações. Então Deus tem essa misericórdia, nos permite resgatar de maneira mais tranquila, né? Sem o peso do outro, sem aquele rigor. Então, ante as elucidações do Mestre, os dois discípulos estavam maravilhados. Aquela lição profunda esclarecia-os para sempre. Tiago então aproximou-se e sugeriu a Jesus que proclamassem aquelas verdades novas na pregação do dia seguinte. O Mestre dirigiu-lhe um olhar de admiração e interrogou: será que não compreendeste? Pois se um doutor da lei saiu daqui sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, como queres que proceda de modo contrário para com a compreensão simplista do espírito popular? Alguém constrói uma casa iniciando pelo teto o trabalho? Além disso, mandarei mais tarde o Consolador a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. Ele chegou mesmo, né? A falange de espíritos, né, para nos esclarecer, para nos demonstrar a possibilidade, nos ensinar
as relações com o mundo invisível, tantos esclarecimentos que hoje podemos, nos permite compreender melhor toda essa passagem. Naquela época isso seria impossível, isso seria assim colocar uma luz excessiva que ao invés de clarear, ajudar, iria cegá-los. E cada situação, cada verdade revelada vem de acordo com a nossa maturidade espiritual de assimilação. Não é para todos. Nós vamos começando a compreender que somos realmente estruturas de raciocínio, percepções diferentes. E cada um, esse alimento, esse alimento espiritual será proporcional à sua possibilidade de assimilação. Eminentemente impressionados, André e Tiago calaram as derradeiras interrogações. Aquela palestra particular entre os senhores discípulos permaneceria guardada na sombra leve da noite em Jerusalém. Mas a lição a Nicodemos estava dada. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. Para sempre. Então, a reencarnação e não a ressuscitação como os judeus a compreendiam. Então, cada vez mais, quando compreendermos a reencarnação, é justamente essa cola que une todos os aspectos de uma doutrina. Conseguimos compreender as nossas dores, nossos sofrimentos, podemos compreender essas causas anteriores, as causas presentes, conseguimos compreender a consequência dos atos atuais no futuro, conseguimos compreender a família com a qual convivemos, os amigos, os filhos, os parentes de uma forma geral, as afinidades espirituais, as dificuldades espirituais, conseguimos compreender a bondade de Deus, a misericórdia divina, da recomeçar, da reencarnação, novos corpos, novas possibilidades, para buscarmos recomeçar como se fosse uma página em branco, trazendo no fundo da nossa memória todas as experiências necessárias, que vez por outra elas retornam através de impressões que nós temos durante as nossas vidas, nossas intuições, nosso conhecimento, nossas ideias inatas, elas se encontram aqui. Nada se perde, nada. Então, assim, mais esse entendimento dessa lição que foi dada para Nicodemos e para todos nós vamos ver a importância de renascermos outra vez, para a cada vez sermos melhor do que a vez anterior. E não precisa renascer somente numa próxima vida. Podemos renascer nesse próximo segundo, quando as nossas aspirações, as nossas concepções ficam mais afinizadas com as palavras de Jesus. Que Deus assim abençoe a todos nós em nossos esforços, em nossos desejos sinceros de progredir, de vencer ainda as dificuldades que trazemos dentro de nós, dia a dia, um passinho de cada vez, mas sem desistir jamais. Muita paz sempre. Graças a Deus.